E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e vamos para mais um vídeo. Hoje, na nossa série sobre o Sistema Solar, vamos falar sobre a Lua. A nossa Lua é uma de mais de 150 luas que orbitam os 8 planetas do nosso Sistema Solar. Ela foi formada há cerca de 4,5 bilhões de anos e a teoria mais aceita na comunidade científica é de que ela tenha sido resultada do choque de outro planetoide com o planeta Terra. Esse choque fez com que diversos detritos fossem jogados em órbita do planeta Terra, esses detritos fossem acumulando ao longo de milhões de anos e atraídos pela gravidade e condensando-se cada vez mais até formar a Lua que a gente conhece. Ela é uma das maiores luas do Sistema Solar. Ela perde apenas para as luas Ganymede, Calisto e Io de Júpiter e a lua Titã de Saturno. Eu vou falar sobre todas essas luas em episódios especiais aqui nessa série de vídeos. Aguardem. Então, a nossa Lua ela tem um diâmetro de aproximadamente 3.500 quilômetros. Ela é muito pequena. Para a gente ter uma noção, 3.500 quilômetros seria mais ou menos a distância entre Pernambuco e o Acre. É mais ou menos a distância entre Rio Branco, no Acre, e Recife, no Pernambuco. Em linha reta, claro, né? A Lua, geologicamente, ela é composta por um manto, um núcleo sólido e uma crosta. E o campo magnético da Lua é extremamente pequeno. Ele é muito pequeno e quase desprezível se comparado com o campo magnético da Terra. A Lua não tem uma atmosfera e a gravidade na superfície é de apenas 1,62 metros por segundo ao quadrado. Comparado à Terra, a Terra tem 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então é mais de 6 vezes mais fraca a gravidade na Lua. Então, em tese, se você der um salto na Lua, você vai atingir uma altura muito maior, muitas ordens de grandeza maior. Então, a superfície da Lua, hoje, ela não é ativa vulcanicamente, né? Geologicamente não existe atividade, nem com placas tectônicas e nem com erupções vulcânicas. Porém, a superfície lunar ela é totalmente coberta por crateras que foram geradas por meio de colisões com asteroides, cometas e meteoritos. Inclusive, essas colisões que foram acontecendo ao longo de milhões e bilhões de anos foi o que impediu muitas vezes da extinção da vida aqui na Terra. Porque ao invés de ser atraído pelo campo gravitacional da Terra, antes foi atraído pelo campo gravitacional da Lua. Então esses asteroides, esses corpos astronômicos, eles colidiram com a Lua, e o que evitou a colisão com a Terra. Né? A maior das crateras da superfície lunar é uma cratera chamada Aitken. É um nome inglês, assim como todas as crateras e montanhas e relevos na Lua, os nomes são dados em inglês. Então essa cratera Aitken, ela tem uma profundidade média de 8 quilômetros, ou seja, ela é mais ou menos da profundidade do Monte Everest aqui na Terra, e ela ocupa cerca de 1/4 da superfície lunar. A distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384 mil quilômetros. Essa distância, em perspectiva, ela seria muito grande. Geralmente a gente tende a imaginar que a Lua está bem próxima da Terra, mas na verdade elas estão muito separadas. Entre uma e a outra, caberiam aproximadamente 30 planetas Terra. Então, se a gente fosse fazer em perspectiva, seria mais ou menos assim a distância da Terra à Lua, ou não maior até. Né? Eu ainda vou fazer um vídeo com alguns recursos gráficos, porque eu estou começando o canal agora e não manjo muito de edição, e é um canal pequeno, né? Mas no futuro eu vou fazer algumas edições gráficas para demonstrar as distâncias, esse tipo de distância em proporção, certo? Então, a Lua, ela dá uma volta em torno da Terra ao mesmo tempo que ela dá uma volta em torno de si mesma. Então ela é travada com a Terra. Ela é o que o pessoal chama na astronomia de tide locked. Mais ou menos maré travada. Não tem em tradução direta, não tem uma tradução
muito direta para a gente falar aqui em português. Mas esse fenômeno faz com que a gente nunca veja a outra face da Lua, pois ela, à medida que ela vai girando em volta da Terra, ela vai se deslocando, então ela vai fazendo esse movimento e a Terra também vai girando. Então a gente nunca consegue ver a outra face da Lua, que inclusive ela é chamada de a face escura da Lua, a face obscura da Lua, né? E a atração gravitacional da Lua é o que causa as marés aqui nos mares do planeta Terra, né? Porque a atração gravitacional da Lua causa um empuxo na água e faz com que haja um deslocamento de água na direção do equador da Terra. Então, sempre essa água ela vai ser deslocada de um lado e retirada do outro. Então dá uma diferença de maré de até 17 metros nos oceanos da Terra, né? E as fases da Lua, que são muito conhecidas de todos, elas são causadas pelo seguinte fenômeno. Quando a gente enxerga a Lua à noite, a Terra está entre o Sol e a Lua. Está o Sol aqui, a Terra e a Lua desse lado. Então a própria sombra da Terra é que causa as fases da Lua. Porque a Lua ela não tem brilho próprio, né? Então a gente consegue enxergar ela porque ela reflete a luz do Sol. Como a Terra está entre a Lua e o Sol, em determinados períodos do mês, né, a posição da Terra está na frente da Lua. Então faz com que a gente não veja a circunferência completa da Lua. Daí vem as fases da Lua, né? A Lua também é o nosso astro que desperta mais teorias da conspiração, mais falácia e mais besteira na internet. Porém, no dia 20 de julho de 1969, a primeira missão tripulada, a missão Apollo 11, enviou 3 tripulantes para a Lua, sendo eles Buzz Aldrin, Neil Armstrong e Michael Collins, sendo que 2 deles pisaram na Lua, que foi o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong. E o Michael Collins, ele ficou no módulo lunar orbitando a Lua, enquanto os 2 faziam a missão. O que eles fizeram lá na Lua? Eles colocaram a bandeira dos Estados Unidos, em 1969. Eles coletaram diversas amostras de rochas lunares, que até hoje elas estão sendo estudadas, e você pode encontrar em diversos museus em volta do mundo. E eles também colocaram um espelho refletor lá na Lua, que hoje em dia qualquer pessoa que tenha tecnologia suficiente em telescópio laser pode apontar um laser para a Lua, observando com o telescópio, e receber de volta o reflexo desse espelho que está colocado na Lua. Então, a partir disso, qualquer pessoa consegue medir a distância da Terra à Lua. Interessante, né? E, ao contrário do que muita gente pensa, não houve apenas uma missão tripulada para a Lua. 9 missões tripuladas foram para a Lua até hoje. Todas elas entre 1969 e 1972, sendo que 6 delas desembarcaram homens na superfície lunar. E um total de 18 pessoas já pisaram na Lua. E 6 outras pessoas, enquanto essas 18 pisaram, ficaram orbitando a Lua. Então, a última missão ela foi em 1972. E além dessas missões tripuladas, houveram mais de 100 satélites artificiais enviados pelo homem por diversos países, dentre eles China, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Israel, Rússia, que mandaram satélites para a Lua e a superfície lunar já está totalmente mapeada. Tanto é que você consegue encontrar mapas na internet com todos os nomes de relevo, em alta definição. Você consegue observar a superfície lunar, certo? Então esse foi o nosso capítulo.